Sejam todos muito bem-vindos ao canal Crescendo na Palavra. O vídeo de hoje é a Bíblia Thompson, como utilizar a Bíblia de Estudo Thompson. Mas antes, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, se junte à família Crescendo na Palavra, venha fazer parte da família, ative os sininhos de notificação para não perder nenhum conteúdo e vamos para o vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia de Estudo Thompson, a queridinha dos pregadores. Eu particularmente eu gosto bastante da Bíblia de Estudo Thompson. É uma das minhas preferidas e muitas pessoas adquirem a Bíblia de Estudo Thompson por causa do seu status de Bíblia, por ser uma Bíblia boa. Só que boa parte das pessoas que adquirem a Bíblia de Estudo Thompson, ela fica guardada. Se você é uma dessas pessoas, deixa aí no comentário. Vamos fazer uma maratona para te auxiliar na Bíblia de Estudo Thompson. E você vai poder observar que ela é uma das Bíblias assim, com grandes recursos e uma Bíblia assim que ela te proporciona uma singularidade muito grande no manuseio dela. Então vamos lá. Se você já adquiriu a Bíblia de Estudo Thompson e às vezes você, quando abriu você acabou desistindo dela e hoje ela se tornou uma Bíblia guardada, parada, e você não tem utilizado ela, pega a sua Bíblia de Estudo Thompson, coloca aí no comentário se você tem a Bíblia de Estudo Thompson, coloca aí no comentário se você gosta da Bíblia de Estudo Thompson, qual é a sua preferida. E aqui, ó, eu quero trazer nesse prefácio aqui, ó, a característica singular da Bíblia de referência Thompson é o seu sistema de referências em cadeia. Nela interligam-se 1000 versículos. Então, a Bíblia de Estudo Thompson, diferente das demais do mercado, ela não vai ter notas de estudo no rodapé. Você não vai encontrar as notas de estudo no rodapé da Bíblia de Estudo Thompson. A Bíblia de estudo Thompson ela vai trabalhar com um sistema de referências em cadeia. E ela interliga 100.000 versículos. Então, olha a riqueza, a riqueza de ligação entre os versículos, que a Bíblia ela vai ter aí aproximadamente 31.000 versículos, 32.000 versículos aproximadamente, dependendo da versão. Então perceba-se que vai ter versículos que eles vão se interligar diversas vezes, porque se ela tem cerca de 32.000 versículos na sua totalidade, e ela interliga 100.000 versículos, ou seja, esses versículos eles se interligam diversas vezes, porque a Bíblia de Estudo Thompson ela vai usar um sistema de que a Bíblia interpreta ela própria. Então tem textos que eles vão se interligar com vários textos por diversas vezes. Então, quando você pega, você desenvolve esse lado de referências, porque o que acontece? Muitas pessoas acabam se prendendo às bíblias de estudos que possuem o seu arsenal de comentários e tudo mais, e acabam não desenvolvendo o seu lado de prática. Os irmãos pegaram aí um exemplo. Eu pego a Bíblia de Estudo NAA. A Bíblia de Estudo NAA, no meu ver, eu ainda não tenho a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Então eu não posso opinar acerca dela ainda. Mas a Bíblia de Estudo NAA é uma Bíblia de Estudo que ela vai ter um vasto conteúdo. A King James, Estudo Roma, a de Estudo Pentecostal, a de Genebra, entre tantas outras que a gente tem no mercado, ou seja, ela se dispõe de um conteúdo muito vasto. E aí muitas das vezes a gente acaba se prendendo aos estudos e a gente acaba não desenvolvendo também aquela prática nossa de interpretação do texto bíblico. Por quê? As bíblias de estudos elas são material de pesquisa. Por exemplo, a minha bíblia de estudo, a minha bíblia de leitura, ela não é uma bíblia de estudo. A minha bíblia de leitura ela é uma bíblia simples. Ela não tem rodapé, ela não tem nenhum sistema de referências
voltada para estudo. Ela tem o sistema simples de uma Bíblia de leitura. Por que que é essencial isso na vida da gente? Para a gente desenvolver. Poucas pessoas... Eu vou dar uma pausa aqui para me pegar minha Bíblia. Eu vou voltar aqui de novo. E eu vou dar uma pausa para me pegar minha Bíblia de leitura para me mostrar algo de referência para os irmãos. Espera aí. Aqui, ó. Essa daqui é a minha Bíblia de leitura. Ela tá um pouco surrada. Mas o que que acontece? Poucas pessoas sabem utilizar as referências cruzadas da Bíblia. Em algumas Bíblias elas vão estar abaixo, outras elas vão estar em uma coluna no meio, outras também vão estar aqui no centro. Então essas referências elas são boas. Por quê? A gente tem que aprender primeiramente a manusear a Bíblia independente do os seus recursos de estudo. Ou seja, a gente não pode se prender à questão do estudo, porque senão o estudo ele acaba se tornando uma muleta na nossa vida, num aspecto negativo, porque a gente acaba não desenvolvendo a capacidade dada por Deus de interpretação do texto bíblico, porque a gente passa a ficar sempre preso às notas de estudo das Bíblias de estudos e não, assim, a gente tem que utilizar a Bíblia comum e chegar ao entendimento acerca do texto bíblico, e aí a gente vai pegar os estudos das Bíblias de estudos. Para quê? Para a gente poder fazer um comparativo. Então as Bíblias de estudos elas são material de pesquisa para a gente ter clareza às vezes de um assunto que a gente não tem muita intimidade com ele, mas a gente não pode limitar aos estudos e ficar preso. Então muitos, por limitar e ficar preso à metodologia dos estudos das Bíblias que já vem assim de forma didática assim muito elaborados e exposto para a gente ler, e aí quando chega na Bíblia de Estudo Thompson, aí muitos acabam naufragando. Muitas pessoas têm naufragado na Bíblia de Estudo Thompson, e por quê? Ela não tem esse sistema que a maioria tem, mas ela tem um sistema singular que a maioria não tem. Então aquele que consegue absorver, desenvolver o seu aquele lado de manuseio com a Thompson, ele passa a não desprezar ela mais. Então, ó, ela interliga 100 mil versículos, assim mais de 7 mil cadeias temáticas, ou seja, é uma Bíblia que vai trabalhar com temas. Então o Dr. Thompson ele desenvolveu ao longo do seu ministério os temas dos textos bíblicos, ou seja, cerca de 7 mil temas. As cadeias que aparecem no índice de temas em cadeia das páginas estão classificadas em... Aí tem classificações desses temas. Quais são as classificações? Ó? Tem doutrina, tem vida cristã, tem história, tem biografia e fundo bíblico. São os temas, alguns dos temas, dos 7 mil temas em cadeia. Em muitos casos, esses temas práticos e espirituais dividem-se em subtemas. Então, a gente tem um tema e aquele tema, quando você começa a estudar aquele tema, você não vai se ater àquele tema. Ele vai se dividir em cadeias. Ou seja, ele vai se dividir em... Perdão, irmãos. Ele vai se dividir em subtemas. Você tem um tema e ele vai agora ter subtemas que correlacionam com ele, que estão interligados, né? O que permite um estudo de todos os seus aspectos. Por exemplo, oração divide-se em 25 subtemas. Então você tem aí o tema oração. Com o tema oração, você tem 25 subtemas. Você tem Bíblia, fé tem 26 subtemas, Bíblia tem 32 subtemas, Espírito Santo tem 17, pecado tem 30. Ou seja, todo o texto bíblico contém nas margens notas que são uma combinação de números guia, com as respectivas legendas. Os números indicam no índice de temas em cadeia onde se encontram as referências bíblicas e informações referências ao tema. Então, a gente vai começar, no caso nesse vídeo a gente não vai dar aquela assim aprofundada, porque eu quero tentar entender
em alguns aspectos, boa parte da dúvida dos irmãos, para tentar de forma didática, porque o objetivo, os irmãos não precisam ter receio de colocar no comentário, de falar, não, irmão, tem esse ponto, esse ponto, esse ponto. Então a gente vai tentar, de uma forma bem pausada, de uma forma bem explicativa, tentar trazer o máximo de aproveitamento para o manuseio da Bíblia de Estudo Thompson. Que, como eu falei anteriormente, a gente não pode limitar aos estudos bíblicos da gente, as Bíblias de estudos que elas já vêm todas elaboradas, com seus estudos e tudo mais. É só a gente ler e fazer a aplicação. É interessante você aprender, nós aprendermos a manusear uma Bíblia sem os recursos. Primeiro você esforça para utilizar a Bíblia sem o recurso, tentar ter um entendimento acerca do texto bíblico sem o recurso. Você vai por recurso para você fazer a pesquisa, você vai por recurso para você consultar. É interessante você ter Bíblia de estudos, gosto bastante de Bíblia de estudos, teologia sistemática. Esses materiais, eles são materiais de pesquisa, então eu não posso menosprezar a minha biblinha com o texto bíblico e sem nenhum tipo de recursos de estudos, e a partir desse ponto de vista eu exercitar o ofício da leitura e do estudo da palavra. E aí, por que que muitos acabam naufragando no uso da Bíblia de Estudo Thompson? Porque quando pega a Bíblia de Estudo Thompson, às vezes ele vai imaginar algo assim surreal, mas ela é uma das melhores Bíblias porque ela não é pretensiosa. Ela não é pretensiosa. Por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu sou pentecostal. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela vai interpretar o texto bíblico com suas notas de estudos, voltado para a teologia pentecostal, o dogma, a doutrina pentecostal. Ela está interpretando o texto com uma perspectiva arminiana. A Bíblia de Estudo Calvinista, o mesmo viés. Eles vão interpretar o texto bíblico à luz da doutrina calvinista. E, exemplo, aí você tem aí a Herança Reformada, que também é calvinista, e várias outras bíblias de estudos que acabam, de certa forma, tendo assim uma tendência a uma linha teológica. Agora, a Bíblia de Estudo Thompson, ela não é pretensiosa nesses aspectos. Por quê? Ela se vale daquela regra que a Bíblia interpreta ela mesma. Aí qual é a dificuldade de muitos ao utilizá-la? Porque ela não vai trazer aquela clareza do texto assim, numa forma explicativa. Ela vai te trazer o recurso no entendimento de interligar os textos e de entender os assuntos que os textos eles se correlacionam. E aí quando muitos compram, e por menosprezar esse lado da prática das Bíblias, é igual um exemplo. Vamos colocar aqui com uma pessoa que faz agronomia. Essa pessoa ele faz agronomia e aí ele tem toda a faculdade de agronomia. E aí quando ele vai para o campo, quando ele está no campo, o campo é outra realidade. O campo, ele está agora no campo. O campo é outra realidade. Ou seja, nem todo solo é o mesmo solo. Vai ter um solo argiloso, outro solo ele vai ser mais... tem o areioso, tem o argiloso. Então, as características dos solos, elas são variáveis. Vai ter uma região que ela é mais montanhosa e ela vai ser rica de um nutriente. Vai ter outra que ela vai ter uma facilidade para uma absorção melhor. E no caso da Bíblia de Estudo, assim, nessa comparação, aquela pessoa que ele é acostumado só a Bíblia de Estudo com o preparo, quando ele se depara com essa, que é a prática, ou seja, agora é ele que vai ter que manuseá-la e ele vai ter que destrinchar. Aí se perde. Mas quando você aprende a utilizar os recursos que ela oferece, ela se torna uma Bíblia assim fenomenal para a pessoa. Muitos falam que gostam da Bíblia de Estudo Thompson por causa da sua, digamos assim, por causa do seu status. Mas poucas pessoas que defendem
esse status de gostar da Bíblia de Estudo Thompson, muitos defendem simplesmente o status, mas também, assim, a gente observa em meio a muitas pessoas que defendem o uso dela, que defendem ela, não estou criticando ela, pelo contrário, falando que tem muitos que a defendem, mas que também não a utiliza, ou seja, falam que gosta dela, mas não tem a humildade de reconhecer que ela é uma Bíblia, que ela, de um lado, ela é excepcional, mas do outro lado ela demanda esforço. E aí é como eu citei a questão daquele que estuda agronomia só na faculdade, quando ele vai para o campo, ele tem uma outra realidade. Então, se ele chegar no campo e ele não se dedicar no campo, ou seja, ele vai ter uma dificuldade muito grande nos análises e nas indicações de tudo aquilo que ele vai fazer, porque se ele indicar algum medicamento, alguma questão para um solo que ele é argiloso, mas ele não conhece a característica do arenoso e na sua íntegra, aí não vai dar aquele resultado preciso. Então o problema não vai estar no manuseio daquele que está trabalhando, mas vai estar na indicação daquele que está falando. E aí o que acontece com a Bíblia de Estudo Thompson? A Bíblia de Estudo Thompson, ela tem esses recursos, ela detém esses recursos, mas ela demanda esforço. E é isso que eu quero incentivar. Então, eu vou parar por aqui agora, mas já vai estar o outro vídeo aí, voltando assim para a área do destrinchamento. Só queria dar essa introdução. Eu não esperava que o vídeo ali ia ficar muito exaustivo. E aí os irmãos me perdoem, mas é porque a realidade da Bíblia de Estudo Thompson, ela é essa, a gente não pode negar, a gente não pode assim simplesmente falar o lado positivo e falar que todo mundo que gosta da Bíblia de Estudo Thompson a utiliza de verdade. Sim, boa parte dos que defendem a Bíblia de Estudo Thompson e que gostam dela, assim como eu, sentem a dificuldade de a utilizá-la. Nós temos que ter a humildade de reconhecer a singularidade da Bíblia de Estudo Thompson e reconhecer também que ela se torna uma Bíblia que ela demanda muito esforço. E aí, como a gente está vivendo em uma sociedade onde as pessoas não querem se esforçar, e aí quando pega a Bíblia de Estudo Thompson e precisa se esforçar, aí eles acabam desprezando, fechando ela e colocando ela no armário e perdendo uma grande ferramenta. É como uma arma, né? E acaba deixando ela de lado e não a utilizando porque tem dificuldade em manusear os recursos que ela oferece, né? Mas se inscreva no canal, venha fazer parte da família Crescendo na Palavra e a gente te aguarda no próximo vídeo que a gente vai destrinchar ela de uma forma bem minuciosa, mas não deixe de comentar, não deixe de apresentar as dificuldades, porque nós queremos entender o público e queremos entender o ponto de vista dos irmãos e as dificuldades que cada um tem, porque assim como os irmãos, eu também tenho as dificuldades. Então nós vamos interagir e destrinchar ela para nós manusear essa maravilha que é a Bíblia de Estudo Thompson. Então nosso muito obrigado e fique na paz do Senhor.